No record ali embaixo. Show de bola. Recording on this computer. Legal. Então eu vou começar de novo. Beleza. Em primeiro lugar, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu nunca tinha pensado em estruturar esse conhecimento para dividir com outras pessoas. Então, é um pouco de improviso, é uma primeira vez. Eu quero, inclusive, o feedback de vocês para saber como é que está, se está ficando claro, se o ritmo está bom, se o conteúdo está rico o suficiente, se está muito superficial, se está muito aprofundado. Preciso que vocês vão me guiando aí também, tá, gente? Isso aqui a gente vai construir junto. Qual que é o objetivo disso? Lá no Elevation, eu vi que várias pessoas estavam com dores semelhantes a dores que eu consegui resolver. Trabalhando muito, precisando de gente para ajudar, querendo performar mais, mas com limitações. E aí a ideia é, primeiro, entender melhor de vocês quais são as dores que vocês estão vivendo e passar para vocês conteúdo que pode auxiliar na resolução dessas dores. Eu vou falar um pouco mais sobre o conteúdo, mas antes da gente falar disso, eu vou falar do objetivo. O objetivo com essa iniciativa é conseguir mostrar para vocês o que é, afinal, uma empresa escalável, né? A definição de negócio de uma empresa escalável é muito simples, né? É uma empresa em que o faturamento cresce sem que o custo cresça na mesma proporção. Então, por exemplo, um dentista, como o Solon já foi. Se um dentista atende um cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, o custo dele vai multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4. Se ele atender 100, o custo multiplica por 100. Se ele atender 300, o custo multiplica por 300. É 1 para 1 a relação. Uma empresa escalável, essa relação não é 1 para 1. Por exemplo, uma fábrica de chocolate. O cara fabrica, sei lá, 10 mil chocolates por mês. Se ele for levar se ele conseguir vender no mês seguinte 20 mil chocolates, quanto você acha que cresce o custo desse cara, gente? Solon? Responde aí. Sim. Uns 10%. E por que o custo dele cresce uns 10%? Não cresce na mesma proporção, não cresce 100%, que nem vendeu o faturamento dele? Que é basicamente matéria-prima, o resto já é fixo. Exatamente. As máquinas ele já tem, os funcionários ele já tem, toda a infraestrutura comercial ele já tem. A única coisa que ele vai fazer é fazer a máquina funcionar por mais tempo. Então ele vai ter custo com matéria-prima e, no máximo, custo com hora extra ou talvez com segundo turno. Negócios escaláveis, eles permitem alta lucratividade. O infoproduto é um negócio extremamente escalável. Se você conseguir replicar o processo de construção. Se a cada lançamento você começa do zero, então ele continua sendo escalável, né? Porque você vende o curso várias vezes, você faz uma vez e vende várias vezes, mas ele já não é tão eficaz. Se você casar as duas coisas, aí você tem uma mina de ouro na mão. Eu conheço desse lado de estruturar negócio, mas não conheço do lado de infoproduto. Então eu vou falar do meu quadrado. Essa definição que eu acabei de dar de negócio escalável, ela não ajuda muito, né? Tá, que legal. Então, o custo não vai crescer na mesma proporção que o faturamento. Tá, e daí? Como é que isso me ajuda? Eu quebrei esse conceito em algumas etapas para você chegar lá. Desde por onde começa, né? Por onde começar? A primeira etapa é, tem que ter uma empresa já, né? Ela tem que ter saído do papel, ela tem que estar validada, ela tem que ter produto, ela tem que ter serviço, tem que ter diferenciais e tem que ter um fluxo de caixa. Se você não tem esses itens, nem adianta você pensar em escalabilidade agora. Você vai bater cabeça. Você não chegou no nível de maturidade necessário para pensar em escalar o negócio. Então, tem umas validações ali que você precisa fazer. Agora, imagina lá o cenário. Eu lancei a empresa, criei a empresa aqui do zero. Eu já tirei ela do papel, eu validei o negócio, fiz venda, tem lucratividade.
eu já tenho meu produto definido, já tenho meu serviço definido, eu já tenho os meus diferenciais e eu já tenho um fluxo de caixa. Ou seja, eu já tenho previsibilidade de vendas ali. No caso dos lançamentos, o fluxo de caixa ele é muito sazonal, né? Você tem lançamento, 2 lançamentos por ano, entra dinheiro 2 vezes por ano. Mas isso é um fluxo de caixa, tá? O importante para você começar a pensar em escalar o negócio é você já ter isso. Você não querer meter os pés pelas mãos, colocar a carroça na frente dos bois. Tá legal, Thomas. Então eu já tenho meu fluxo de caixa, meu negócio está funcionando, só que, porra, eu sou empreendedor, eu gosto de fazer negócio, eu não gosto de cuidar de negócio, eu preciso de gente tocando isso aí para mim. O que eu faço agora? A primeira coisa a fazer é montar um time. Só que montar o time, como é que as pessoas montam o time? O cara publica um anúncio no site ou posta no Facebook, contrata o primeiro Zé Maria, que ele acha bonitinho, e põe para trabalhar lá com ele. E aí, 3 meses depois, ele quer enforcar o cara porque o cara é péssimo. Montar time é uma arte, tá? E quais são os principais elementos na formação de um time? Tem muitos. Eu separei 4 aqui para você... É o canivete suíço, o essencial para você montar um time. Primeiro, definição dos cargos. Mesmo quando você está contratando um cara só, você precisa ter na cabeça qual que é o time que você vai montar. Quantas pessoas vão ter, quais vão ser os cargos, quais vão ser as funções, quais vão ser os salários. Isso, quando você contratar o cara, você conta para ele isso. Fala assim, olha, eu estou te contratando, estou montando esse time aqui, vai ter tantas pessoas, você vai ocupar essa posição, os salários você não abre, as funções você pode abrir. Isso vai gerar para o cara engajamento. A palavra-chave, a palavra mágica em times é engajamento. E aí, para fazer esse engajamento, você precisa vender o sonho para o cara. Então, falando rapidamente sobre times, é isso aí. Depois que você fizer o time, legal. Então, eu planejei contratar ali 5 pessoas, eu já estou com 3 pessoas, falta mais 2, eu já tenho as funções definidas, elas estão trabalhando nas coisas, eu estou desenvolvendo elas, estou ensinando. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você sentar com esses caras e definir processos de trabalho, tá? Processo é um negócio que só corporações utilizam bem, aqui no Brasil, pelo menos, tá? Esse é um tabu para pequenas empresas. Eu nunca vi uma pequena empresa usando bem processos. A gente implantou os processos aqui na Infonova, é uma iniciativa recente, tem 6 meses só, e ela está começando a produzir os resultados. Num time iniciante, isso é bem mais fácil de fazer. E se você fizer no time iniciante, você vai ter um ganho de performance gigantesco. Você não precisa fazer processos by the book. Se você fizer um TXT mostrando como é para fazer cada tarefa, você já vai estar na frente de 90% das empresas. Deixa eu ver se eu dou um exemplo prático aqui para vocês, só para não ficar tão teórico. Pegar um processo aqui, que é um processo de recrutamento e seleção que a gente usa. Vou na tela. Você pode criar uma pastinha lá, processos. Você cria lá todos os seus processos da sua empresa e dentro de cada processo você cria todos os documentos de processo. Você não precisa fazer muito by the book, mapa de processo e tudo mais. Você pode fazer o básico. Você pode fazer um TXT, que é esse aqui que está abrindo, com tudo o que precisa fazer, por exemplo, para o recrutamento e seleção. Veja que ele está na versão 6, né? Então, cada vez que a gente faz um recrutamento e uma seleção dentro da empresa, a gente pega e dá um update nesse carinha. E aí, vejam aqui o processo. Vejam que não tem vísio, vejam que não tem bolinha, que não tem quadradinho, que não tem triângulo, que não tem setinha. É uma receita de bolo de como fazer o recrutamento e seleção. E, isso aqui salva vidas. Graças a isso, eu, Thomas, não preciso mais participar do processo de recrutamento e seleção da Infonova. Quem executa esse processo é a Paula. Eu contratei ela é muito competente, ela leu esse documento e saiu executando.
Teve problema para fazer, por exemplo, cadastramento na vaga do site a primeira vez? E mais nada. Ela que cuida disso ainda. Ela já sabe como funciona o recrutamento e seleção dentro da Infonova. E, pô, é um TXT, não tem por que você fazer. Quando ele começou, ele não era tão detalhado. Ele tinha 4 itens, tá? Anunciar as vagas, receber os currículos, ler os currículos, chamar para entrevista, entrevistar e escolher. Agora, ele está todo detalhadinho. Então, não se intimide de fazer processos extensos, longos, detalhados, logo no começo. Isso é um erro. Faz simples. Faz TXTs com itens explicando o que deve ser feito. Tá? Isso é para desmistificar o que é processo e procedimento. Falando um pouquinho mais do processo, que é o próximo item aqui, você precisa definir indicadores para os seus processos, né? Então, num processo de recrutamento e seleção, o que vocês imaginam que poderiam ser indicadores aí? Deem alguns exemplos de cabeça, por favor. O currículo da pessoa? Número de currículos. Número de currículos. Né? Indicadores têm que ser números. Eles têm que ser tangíveis. Então, olha, número de currículos que eu recebi é um indicador. Ele indica a qualidade da minha vaga. Se o salário estiver muito baixo, eu vou receber menos currículos. Se o salário estiver muito alto, eu vou receber mais currículos. E assim eu consigo perceber se o meu processo ele é bom ou se ele é ruim. Veja os indicadores que a gente usa para o recrutamento e seleção aqui da Infonova. Que, de novo, é um Excel lento, não precisa contratar software nem nada do gênero. Vaga anunciada dia 29 de janeiro. Qual que era a vaga e quem foi contratado? A gente assustou ele desistiu. Quantos currículos recebemos? 169. Quantos testes foram feitos? 104 testes, ou seja, 169. De 169 pessoas que se candidataram, 104 dividido por 109, 61% fizeram o teste prático. Isso é um funil como um lançamento. A partir daqui, eu tenho condições de identificar qual que é a qualidade do meu processo de recrutamento e seleção. E, gente, não demora nada fazer isso. É só pôr no papel. Qual que é o tchananã? Você multiplicar isso para suas outras vagas. E aí você tem um comparativo de como você está evoluindo nesse processo. Resultado, você vai conseguir ver os gaps que você não estava conseguindo ver antes. E, melhor ainda, você vai conseguir delegar isso para outras pessoas. De repente, você é um recrutador muito talentoso. Eu sou um recrutador muito talentoso. Minha margem de acerto aí é 80% nas contratações. Mas, isso é o Thomas, é talento individual do Thomas. Como é que o Thomas ensina a Paula, que nunca fez isso na vida, e o Flávio, que nunca fizeram isso na vida, a recrutar caras top? Precisa de um procedimento. E aí, como é que eu sei se eles estão conseguindo contratar caras top? Tem que medir. Mas a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Então, vamos voltar para o nosso roadmap lá. Então, você tirou a sua empresa do chão, você montou um time ali mínimo e você montou de forma organizada, você planejou esse time antes, você começou a passar processos para esses caras, explicar como é que é para fazer o trabalho. Então, você já sabe como fazer o trabalho. Aqui, quando você está tirando a empresa do chão, você está experimentando, você está vivendo o agora. Você está fazendo, testando e assim por diante. Chega uma hora que, puta, eu já sei fazer. Nessa hora, escreve as etapas de como faz. Isso é o processo em si. Definir os indicadores para você poder controlar a eficiência disso. Isso é muito importante porque aí as pessoas que estiverem executando, elas vão estar olhando para esses números que você definiu. E, tchananã, você define metas para elas. Então, imagine, por exemplo, lá no processo comercial, no processo de recrutamento que eu dei o exemplo, eu dizer o seguinte, gente, a gente tem uma meta de ter pelo menos 1.000 candidatos cadastrados para essa vaga. E desses 1.000 candidatos, pelo menos 60% deles têm que fazer o teste prático. O que eu estou dizendo para a minha equipe? Eu estou tangibilizando o que eu espero, qual que é a minha expectativa de um bom processo de recrutamento e seleção. Então, eles nem vão precisar me perguntar, tá bom, Thomas, como é que foi? Eles já vão saber.
E aí, pô, num processo de recrutamento e seleção, isso faz toda a diferença, né? Montagem de time é muito importante. Agora, imagina quando você tangibiliza para a sua equipe quais são as metas de venda e quais são as metas de engajamento, por exemplo, que você quer. E aí, isso apoia. Uma coisa é você traçar uma meta do nada, e a outra coisa é você traçar uma meta baseado no procedimento que você já executa. E aí isso começa a fazer com que a equipe efetivamente ande sozinha, com que você não precise ir lá ficar cutucando os caras com um stick todo dia para eles trabalharem. Eles vão perseguir a meta. As metas, elas têm que ser definidas, elas têm que ser tangíveis. Então, fazer um bom procedimento, um bom processo, fazer uma boa contratação. Isso não é definição, né? Isso é expectativa. Fazer uma boa contratação é contratar um cara até um salário X, que tenha performado Y no teste e assim por diante. Tangibilizou, os caras vão atrás. Elas têm que estar publicadas em algum lugar. Pode ser num TXT. No caso da Infonova, por exemplo, a gente não tem sede, né? É uma empresa remota. Então, não tem como pendurar a meta na parede. Eu penduro as minhas metas na parede. Fica tudo penduradão aqui, para eu saber o que eu estou correndo atrás. Você tem que fazer isso na sua equipe, de uma forma ou de outra. E elas têm que ser ostensivas, ou seja, a empresa inteira sabe delas. Tá? Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu pessoalmente pratico, eu deixo os colaboradores definirem a meta. Deixar o time definir. Por que isso? Na hora que o cara define a meta, ele se compromete com você a realizar. Se não deu certo, a culpa é dele. Se você define a meta e não dá certo, a culpa é sua. Ele vai falar, a meta era impossível, não dava. Então, eu nunca defino meta de procedimento ou de processo. Eu digo qual que é a minha expectativa e deixo o cara se comprometer. E aí, se você tem tudo isso, você está preparado para perseguir isto aqui. A empresa começar a crescer sozinha, sem depender de talentos individuais. E sem depender de talentos individuais, inclui o seu talento. Se você tem uma empresa que depende de você, você não tem uma empresa. Você tem um emprego. E aí, não é negócio. Isso, pessoalmente, é muito difícil para mim, porque eu gosto da Infonova, é uma relação de amor, mas é a história do filho. Chega uma hora que você tem que liberar o filho para o mundo. Empresa é a mesma coisa. Pessoal, dúvidas até aqui? Estou falando muito rápido. Tranquilo? Show de bola. Agora eu queria passar um pouquinho a bola para vocês. Eu queria ouvir de vocês quais são as dores que vocês estão vivenciando. Isso é importante porque dessa forma eu posso tanto direcionar a apresentação e os conteúdos, tanto entender melhor quais são os problemas que vocês estão vivendo. E aí eu queria convidar cada um de vocês que estão presentes aí, Otávio, Solon, Flávio, Silvio, Felipe, para falar aí uns 5 minutos sobre quais são as dores que vocês estão vivendo em relação a isso. Otávio, quer começar? Não, eu passo a bola, Thomas. O pessoal está terminando a reunião aqui ainda, daí vai ficar muita confusão de fato. Beleza. Se der para colocar você no final, a gente coloca. Solon. Peraí, botando aqui o... O que está doendo aí? Bom, nesse momento foi minha perna, que eu pedalei de manhã hoje 3 horas, mas... Vamos lá. Eu estou agora com um funcionário, não é bem funcionário, eu contratei um rapaz que é um aluno, um fã, literalmente fã mesmo, ele acredita demais no trabalho e ele me puxa mesmo para frente. Cada hora, se deixar, ele fica o dia inteiro no WhatsApp falando sobre as funções dele. Eu já acertei um salário com ele que ele mesmo estipulou, que eu gostei.
E estou agora, assim, já coloquei muita coisa para ele fazer, que já me tirou um peso danado, que foi responder todas as redes sociais, YouTube, que eu tenho muita coisa para responder todos os dias. E agora não é a minha dor, o desafio é começar a passar novas tarefas para ele, porque nesse primeiro momento, nessas primeiras 2 semanas, ele já zerou tudo que tinha que fazer. E zerou muito bem, cara. Ele faz até venda do meu curso já, e agora o meu desafio é justamente começar a colocar coisas novas para somar, para ele começar a fazer, que ele está dando muito conta do recado. E eu ainda estou um pouquinho perdido, por isso que eu estou... Entendi. E a sua agenda, como é que tá? Como é que estão as suas tarefas? Cara, meu caso é um pouquinho assim, eu sempre acho que eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas também não quero deixar de fazer. Eu quero colocar 3 vídeos por semana no YouTube, eu quero começar a escrever artigo, e também estou estudando muito métrica, e a métrica é uma coisa que me toma tempo. Eu quero fazer um vídeo de vendas novo agora, então estou estudando um pouquinho como fazer esse vídeo de vendas, porque é um pouquinho diferente de vídeo de vendas de produto de lançamento, que é o produto perpétuo. Então, estou assim, fico dançando durante o dia para tudo que é lugar. Agora eu vou estudar um pouquinho para fazer um vídeo de vendas. Agora eu vou pensar em gravar um vídeo de sacada. Aí vou editar. Eu fico meio que dançando. Eu não fecho um período de tempo para só ficar para aquele determinada tarefa. Eu fico um pouquinho perdido. Na hora que eu entro na minha caixa de e-mail, eu tenho até medo, porque eu já filtrei muita coisa, eu coloquei no filtro do Gmail, já saí de várias listas, outras que eu não quis sair, eu coloquei filtro, então está cada vez mais limpa, mas mesmo assim, toda vez que eu entro, tem 1000 coisas para responder lá, inclusive de alunos, de gente que não consegue, é suporte ainda, que eu estou mandando essa parte para o meu colaborador fazer, mas ainda estou fazendo um pouquinho. Quantas horas você está trabalhando por dia? Eu trabalho em casa, né? Então é uma pergunta difícil, mas pelo menos 8 horas, pelo menos. Às vezes eu janto e volto. Se você chamar de trabalhar, estudar um pouquinho também, que eu agora estou dando uma estudada no COP, mais do que 8 horas por dia. Estudar é trabalho, é um trabalho cansativo. Exige muita cognição, exige muita energia. O cérebro gasta 20% da energia do corpo. E aí você gasta o cérebro, gasta energia. Então, ok, Solon. Para você, e aí uma pergunta, para você, depois desses encontros que a gente vai fazer, se a gente se encontrasse daqui 1 ano, 2 anos, o que você gostaria de ter realizado para falar, puta, foi ótimo, me ajudou demais? Cara, ter uma inteligência até financeira e organizacional, que eu vim do consultório, eu vim de uma coisa muito, por mais que seja complicado, mas é simples, é chegar, ter um paciente do boca a boca, que senta na cadeira, você trata muito bem e pronto. Eu nunca tive essa formação de administração. Para mim, fluxo de caixa é a coisa que eu estou aprendendo, que eu já tenho agora um fluxo de caixa, mas tudo para mim é muito novo. Então, eu quero daqui a um ano já estar assim, com uma coisa meio que autogerenciável mesmo. Ter 3 ou 4 pessoas me ajudando, que eu vejo muito potencial, mas eu não quero ficar perdido como eu estou agora, que nem barata tonta fazendo as coisas. Show de bola. Eu também não tenho formação em administração e, cara, faz muita falta mesmo. As faculdades de administração, elas não formam administradores, né? Elas formam executivos de corporações. E aí, o empreendedor não ajuda nada. Mas show de bola. Perguntinha aqui. Alguém, só para terminar, o que você acha do Empretec? Se é uma coisa que vale a pena, se alguém aqui fez e realmente tem a ver com o nosso negócio? Eu já ouvi opiniões contraditórias do Empretec. Gente dizendo que não é legal e gente dizendo que é legal. Eu mesmo não fiz, mas na dúvida eu faria.
Acho muito difícil você fazer um programa como o Empretec e não aprender pelo menos um truque novo. Uhum. Beleza. Até porque é uma semana, né? É uma semana, eu iria para cima, com certeza. Eu estou pensando em fazer. Ele foi desenhado para ajudar justamente a organizar a empresa. Show de bola, Solon. Flávio, tá com a gente? Deixa eu ver quem tá aqui. Solon. Flávio tá. Flávio, tá com o áudio aberto aí? Pode me ouvir? Alô, alô, som, teste. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Queridos, deixa eu só dividir com vocês aqui. Dores, né? Isso. Tá, um pouco de dor de cabeça, você já indo na linha do Solon. Mas o desafio que eu tenho hoje, já falando das dores do desafio, não ser mais necessário da operação da minha empresa. Essa é uma dor, sabe? Assim, e quando eu digo operação, vamos lá. Eu já estou terceirizando é a palavra, estou delegando atividades de suporte. Isso que o Solon falou aí, já faço há algum tempo, talvez não na melhor forma de organizar, enfim, eu tenho uma pessoa que já faz suporte de resposta de e-mails, mesmo de produtos e tal, aquelas respostas padrões, dá para dar uma melhorada. Quando você falou de processo, eu achei muito legal aí. Eu tenho algumas coisas assim não tão bonitinhas como você mostrou aí, mas já pensando um pouco nisso, checklist de atividades e tal. E aí isso tem aquilo que não depende de mim, de coisa que dá para responder, dá para pegar uma resposta padrão, enfim, já tenho delegado uma pessoa de suporte. O que mais me pega aqui, assim, nos projetos que hoje eu toco, são lançamentos, ainda são estanques, é essa questão que você falou ali, de replicar um pouco do que você já fez, para que a gente, a cada lançamento, não faça um lançamento novo, né? Alguma coisa eu sei que já estou replicando, porque ainda mais quando eu faço um relançamento de um mesmo produto, que é o que eu tenho feito já para a terceira vez aqui, já no formato que está, tipo, essa das respostas padrão, as páginas, muita coisa realmente a gente usa de novo mesmo, o texto de e-mail, tal, essa coisa toda tem sido assim. Mas a dificuldade que eu tenho aqui, e eu acho um pouco de crença também, é de crescer, justamente contratar, de ter mais gente aqui. Eu estou passando uma transição agora, de começar a ter um fluxo de caixa. Hoje eu não tenho fluxo de caixa, não tenho porque tem alguém com o microfone aberto aí que está fazendo barulhão, não sei o que. Desceu. Fechar aqui. Peraí, desculpa, vamos lá. Eu não tenho fluxo de caixa, assim, quando eu falo fluxo de caixa é receita recorrente, isso eu não tenho até hoje. Eu tenho 2, 3 lançamentos por ano, e isso não é, assim, eu não tive bons resultados na gestão disso, eu reconheço. Isso ainda é mais difícil, está sendo mais difícil para mim, por exemplo, pegar aquele montão de grana e, tipo, cara, separar bem para o tempo que não virar e tal. Ter uma noção um pouco mais clara disso. Assim. Eu tenho até algumas planilhas de controle que acho que quando eu saí do meio corporativo, acho que eu dei tipo uma abandonada, assim, tipo, eu vou passar um ano sabático de controle financeiro, cara. Não quero ser tão Caxias como eu era. Controlava muito assim, minha finança pessoal e tal, sei lá. Mas a minha intenção tudo que eu ainda faço aqui, assim, de operacional, que eu ainda faço. Eu ainda olho quantidade de leads de vez em quando, estou olhando pouco de tráfego, apesar de estar terceirizado. Ainda reviso o copy, as coisas que são muito diferentes, muito diferentes. Eu quero cada vez mais ter gente fazendo isso. Essa é a minha dor, de fato não precisar estar aqui. E ter realmente só que está decidindo coisas mais estratégicas, entendeu? Essa é a minha dor. E minha outra dor da dificuldade, e que a gente já marcou 2 dias no fim da semana para resolver aqui, é colocar um produto no perpétuo. A gente tem um produto aqui, vai colocar, tipo, romper essa barreira, colocar esse produto no perpétuo. Vai ser uma novidade aqui, eu sei que vai exigir
atividades diárias para acertar e depois para acompanhar, mas é uma grande novidade para mim. Então, e o que eu quero daqui a 2 anos é poder falar para ti, assim, cara, tenho renda recorrente, tenho gente cuidando disso ali dentro da organização. Isso me toma um tempo pequeno na semana, tipo, sei lá, 2, 3 horas por semana olhando para o que me gera renda recorrente, tipo só para alinhar. Tenho lançamentos, que isso me toma picos de energia, claro, e eu gosto de me envolver com eles, assim, no máximo 3 por ano, lançamentos que não sejam meus. E a maior parte do meu tempo na semana, que eu chamo de maior parte, tipo 70% dele, do tempo produtivo, vamos colocar assim, da semana mesmo, eu estou dedicado ao meu negócio, ao meu projeto novo que eu aprendo e compartilho. É isso que eu quero daqui a 2 anos. Ter aquilo rodando. Não contem por Ramon, tá? Que minha intenção não é flipar. Mas bem que ele falou isso, né? Ele falou para gordura, automação, eu quero essa automação, e transição mantendo a empresa rodando. É isso aí. Show de bola, Flávio. Posso entrar agora? Oi? Eu posso entrar agora? Opa, vai lá. Mas tu ia comentar, eu tenho que sair meio-dia, tenho que buscar minha filha na escola lá. Não, tranquilo, acho que até o meio-dia e pouquinho a gente deve ter finalizado. Hoje é mais um catch-up em mostrar o big picture para eu poder começar a selecionar conteúdo que efetivamente vai ajudar. Então, vamos lá, Otávio, me fala das suas dores e de onde o que você consideraria como um sucesso para te ajudar ali daqui 2 anos. Pois então, tentando ser bem breve, assim, eu acho que o ponto-chave aqui para mim também é conseguir sair do operacional para poder dedicar mais tempo e energia ao estratégico e ter equipe para isso, né? E conseguir organizar exatamente o fluxo de caixa para conseguir ter equipe, para conseguir automatizar as coisas para poder ficar na estratégia. Então, nada muito diferente, assim, do que o pessoal falou, assim, só que... Pergunta, o seu fluxo de caixa, como é que é? Ele é baseado em lançamento também? Tem pouca previsibilidade? Assim, a forma como a gente está fazendo, a gente fez um congresso, né? O ano passado, a gente fez uma retransmissão também no final do ano, e agora a gente está indo para um segundo congresso. Mas agora, graças ao Elevation, assim, a gente conseguiu dar todo um novo... É como chegar numa colina e enxergar um outro visual, um novo horizonte, assim, né? Então, a gente está se organizando com esse novo horizonte. E nessa organização, essa questão da escalabilidade é fundamental para a gente também. Basicamente isso. Tá sem áudio, Thomas. Tô apanhando aqui do Zoom. Otávio, se a gente se encontrasse daqui a 2 anos e eu te perguntasse, Otávio, lembra daqueles encontros que a gente fez? O que precisaria acontecer para você falar, cara, foi espetacular, fora da curva? Putz, gril, cara, não sei, velho. Sai desse não sei confortável aí. O que precisaria acontecer? O que você precisaria ter realizado aí nesse período de 2 anos para, sucesso? Cara, eu acho que ter uma equipe massa, assim. Eu acho que isso aí ter uma equipe massa. De galera que entende do assunto, que com perfil, ter colaborador com perfil empreendedor. Pô, muito, muito legal essa definição que você fez da equipe massa. Você já falou, eu quero a equipe massa e, em seguida, já se autodefiniu o que é uma equipe massa. Show de bola. Perfil empreendedor. Sim. Tem um conceito que é o conceito do endoempreendedor, que é o cara que tem cabeça de empreendedor, mas ele não quer ser empreendedor, ele quer ser funcionário.
São esses caras que vocês têm que encontrar no mercado e ou desenvolver. Solon, quer falar? Eu acho que eu estou com um justamente assim. Ele fez marketing digital, fez copy e tudo. Eu achei que ele ia lançar, mas ele, cara, ele está postando tudo no meu projeto e ele disse que nós vamos... Ele não quer ser parceiro, assim, de sócio nem nada, mas ele quer ir comigo e falou que tiver... Eu acho até que pode ser pretensão, mas ele quer montar um império. Ele falou, cara, vamos montar um império e você vai estar na frente. Eu só quero estar acompanhando. Maravilha, se não tiver legal, você me fala, eu contrato ele, tá? Por enquanto ele está muito bom, cara. Não, Casa com ele. Oi? Casa com ele. Casa com ele. Eu já sou casado, senão eu até casaria, assim, mas já sou. Pô, mas, assim, gente com esse perfil, gente que acredita, gente que segue, gente com mentalidade empreendedora, é um staff que você leva para a vida inteira. Isso é dica do Pedro, inclusive. Vou fazer outro negócio. Você vende a empresa, mas os caras você leva junto com você. Porque isso Sim. Você não encontra, isso é o mais difícil de encontrar. Show de bola, gente. Felipe, seu áudio tá funcionando? Ele escreveu no chat ali que ele está com problema no microfone. Sem problemas. Eu vou fazer o seguinte, Felipe. Se você puder, eu vou colocar meu e-mail aqui no chat. E aí você me manda por e-mail mesmo. Essas duas perguntinhas são básicas. Quais são as suas dores? O que você quer? E, poxa, se a gente for conversar daqui 2 anos e for lembrar desses encontros, o que precisaria ter acontecido para você falar, cara, foi um sucesso, deu muito certo. E aí, vamos lá, gente. Deixa eu continuar. Bom, essas dores que vocês apresentaram, eu dei uma compilada aqui antes para ter certeza que a gente estava na mesma página, né? Alguns de vocês falaram ali de falta de tempo, resultados que dependem de trabalho direto, do dono ou do empreendedor. Vocês não falaram isso, mas eu imagino que vocês estejam revivendo. Acho que o Flávio falou isso um pouquinho, né? De a cada lançamento não ter que refazer algumas coisas, né? Muito retrabalho. Conforme a chapa vai esquentando, conforme o negócio vai crescendo, conforme a equipe vai crescendo, é muito comum você encontrar esgotamento físico e mental. A energia dropa e você vai trabalhar zumbi, né? Imagino que todos vocês já tenham vivido isso na vida. Improdutividade, sensação de que poderia estar evoluindo mais, produzindo mais. Acho que o Solon falou um pouquinho disso lá no Hot Seat. Agenda lotada, Solon falou disso também. Esvaziamento de outras áreas. Felizmente ninguém falou disso, mas isso acontece. E se não está acontecendo agora, conforme a chapa vai esquentando, vai acontecer. Tomara que não, né? Vamos tentar evitar que isso aconteça, mas se você não tiver organizado, família fica prejudicada, você não vê mais a família, amigos ficam prejudicados, você não vê mais amigos, saúde, lazer, e aí você pode entrar em parafuso. E aquela vontadinha de vez em quando de jogar a merda toda para o alto, esta empresa do caralho, eu vou vender sanduíche na praia. Essas são dores que eu vivi na pele e que imagino que vocês parcialmente estejam vivendo ou já tenham vivido no passado, e que a proposta é a gente ter pelo menos ferramentas, pelo menos ter para onde olhar, ter ali um roadmap de como resolver. Por que isso funciona desse jeito, né? Por que acontece dessa forma? A real é que a gente tem no mundo uma cultura workaholic, né? Pessoas que trabalham muito, pessoas que se dedicam muito ao trabalho, às atividades produtivas, elas são reverenciadas na nossa cultura. O cara que não trabalha, o cara que descansa, o cara que cuida de si, o cara que põe saúde, prazer em primeiro lugar, ele é visto com maus olhos, ele é visto como um bom vivant, ele é visto como
um vagabundo. E isso é parte da nossa cultura. Essa crença, ela, para o empreendedor, ela funciona meio que como uma droga, né? Você trabalha mais e aí você é mais reconhecido pela família, sua família fica orgulhosa de você, você fala assim, bom, eu estou no caminho certo, porque minha família está falando que trabalhar é bom, eu estou trabalhando, então vamos arrebentar. E isso é uma puta de uma crença errada, né? Outra coisa que a gente tem aqui de problema no Brasil, a gente não tem educação empreendedora. Aliás, a gente tem a gente, né? Somos nós, as pessoas que estão fazendo educação empreendedora de verdade no Brasil. Não tem na faculdade isso, não tem no Sebrae, não, falando do Empretec, né, eu não conheço o Empretec, mas eu conheço o Sebrae, já fui lá algumas vezes e pelo menos quando eu fui há 10 anos atrás, era decepcionante. Eu fui numa palestra uns 2, 3 anos atrás também, foi decepcionante de novo. É muito recente essa literatura, né, de qualidade para empreendedores, livros transformadores. Oi, Solon, pode falar. O áudio está fechado, Solon. É só para ilustrar aqui, eu passei 30 anos na odontologia, eu não me lembro de ter assistido uma aula ou um congresso ou uma palestra em que alguém dizia quanto você deve cobrar, por exemplo, por uma obturação ou uma extração. Nada, nunca vi. Olha que eu frequentei muito congresso, muito encontros, né, como tem de marketing digital hoje em dia, eu era rato de congresso em faculdade, pós-graduação, eu nunca vi uma aula, alguém falando de quanto você deve pagar por uma funcionária. Não tem. Não tem. A gente vive, essa cultura workaholic, ela não surgiu do nada. Ela evolui da Revolução Industrial. O que acontece? Inventam as máquinas, não tem ninguém para operar essas máquinas. E tem uma população que é toda rural. E aí o que você faz? Você cria escolas que ensinam as pessoas a operar máquinas. E o nosso modelo de ensino ele é basicamente o mesmo até hoje, 300 anos depois. Você pega a população toda e massifica o ensino. Então você vai aprender a ser funcionário. Por quê? Porque é de funcionários que o mundo precisa. Então, empreendedor não existe formação para empreendedor mesmo. É uma grande pena. Na verdade, está mudando, né? A gente está tendo isso cada vez mais em voga e a gente está fazendo essa transformação. Isso é muito bom. Que mais? Não é só isso, né? Isso acontece também porque empreendedores, por definição, são teimosos. Não existe um empreendedor que não é teimoso. Por quê? Pessoas que não são teimosas, elas tentam a primeira vez, não deu certo, desiste, vão fazer outra coisa. O empreendedor ele é persistente, ele é resiliente. E isso é um fator psicológico que agrava o workaholic. E que faz com que você acabe gastando energia nas coisas erradas. Então, tem que ficar esperto que empreendedor não é superpoder, tá? Empreendedor é um perfil psicológico, tem o lado bom e tem o lado ruim. E a gente tem que ficar esperto com os lados ruins para quebrar a crença limitante, para não gastar energia onde não é necessário e para fazer o nosso tempo e a nossa vida ter mais qualidade. E empreendedores são egocêntricos, tá? O cara que acorda um dia e fala, foda-se o mundo, eu vou abrir uma empresa, porque eu sou foda, eu sei fazer isso aqui muito bem, então deve dar certo, porra, esse cara é egocêntrico. E pessoas egocêntricas, elas têm uma tendência a vivenciar mais o mundo interno do que o mundo externo. Por isso que para o empreendedor é muito importante ter processo, ter indicador, ter meta, porque isto é externo, isso é compartilhado com as outras pessoas. Se você fica vivenciando só as suas experiências, só as suas expectativas, só os seus pensamentos, e empreendedor tem esse perfil, pensa muito, passa muito tempo sozinho, faz tudo sozinho, corre atrás, você acaba ficando com um quadro de alienação. E aí a gente vai falar sobre isso, como é que você evita a pegadinha de ficar alienado só correndo atrás do rabo. Porque já falamos. Seguinte, gente, para hoje, só para dar um gostinho para vocês, Otávio, eu sei que você vai sair, eu acho que eu vou estourar um pouco o meio-dia, mas vai ficar gravado. A gente vai falar de crenças limitantes,
tempo e algumas ferramentas, um toolkit para atacar isso aí. Próximo slides. A gente falou de algumas crenças limitantes. Perfeccionismo, puta, joga fora. Se você é perfeccionista, eu sou perfeccionista. É uma luta diária com isso. É como a luta do alcoólatra contra o álcool, é como a luta do viciado em droga contra a droga. O perfeccionista tem que lutar todo dia contra o perfeccionismo. Todo dia eu tenho que abrir mão de alguma coisa que eu gostaria de fazer um pouquinho melhor. Foda-se. Você escolheu ser empreendedor, tem que jogar o perfeccionismo fora. Insegurança, tá ligado ao perfeccionismo. Pessimismo, tá? Eu, por incrível que pareça, sou uma pessoa pessimista. E muito empreendedor, olhando para a verdade, eu sou uma pessoa pessimista. Eu vou te dizer lá mais na frente como é que eu cheguei a essa conclusão. E vendo os hot seats do Mastermind, eu falei assim, gente, caralho, os empreendedores são todos pessimistas. Como é que pode essa contradição? O cara está construindo, ele está fazendo, mas está morrendo de medo de dar errado, mas está, sabe, com a bola de ferro amarrada no pé. Isso apareceu nos hot seats de um monte de gente lá no Mastermind. Pessimismo é um problema, mas ele tem solução. E não são livros de autoajuda, tá? Não é pensamento positivo. É método científico. Eu li 2 livros e eu separei material para trazer para cá. Apego. Essa é outra. Meu filho, você escolheu ser empreendedor? Abra a mão do apego. Isso não te pertence mais. Controle? Saber de tudo? Não terás. Não dá. O empreendedor, ele tem que viver aquela máxima todo dia. Você quer saber de tudo ou você quer ser feliz? Não dá. Isso é apego. Apego às suas ideias, apego a saber de tudo, apego às coisas que você construiu. Não dá. Tem que se reinventar, tem que jogar fora e tem método para ter desapego, né? Aqui eu não tenho muita literatura, vou ter que falar um pouquinho da minha experiência. Medo, acho que está ali na insegurança, né? E foco, que acho que é um problema para todo empreendedor também. Empreendedor gosta de inovar, gosta de criar, gosta de fazer coisa nova. Por que a maioria dos empreendedores bate num teto de crescimento? Bate ali num teto de complexidade? Porque empreendedor é bom em criar. Empreendedor é bom em identificar a oportunidade, criar a solução e aproveitar aquela oportunidade. Depois que aquilo está andando, o empreendedor perde o interesse. Ele não quer mais tocar, ele não quer ficar na operação, ele não quer ficar no dia a dia. E aí ele começa a fazer 15 coisas ao mesmo tempo porque ele está entediado com a operação. E aí ele perde foco e ele, perdão da palavra, fode a própria operação. Então, foco é um negócio também que todo empreendedor precisa ter muito claro. Tem ferramentas diversas para trabalhar com foco. Bom, hoje eu vou passar umas lições de casa para vocês, tá? A primeira delas é fazer o teste da inteligência positiva desse livro. Quem já leu esse livro aí, o Inteligência Positiva, do Sijat Chamini? Galera, na boa, leitura obrigatória, tá? Para de ler tudo que você está lendo e vai ler esse livro. Sério, para na metade o que você está lendo, depois você volta. Mas vai ler esse livro. Esse livro, ele propõe o seguinte: por que algumas pessoas dão certo, vão para frente e as outras não? E aí é a história desse cara, que é um psicólogo, e que cria um método para você identificar pensamentos que não são construtivos e identificar pensamentos que são construtivos. Ele tem uma linguagem assim bem para retardado. Parece autoajuda. Eu não gosto muito da linguagem do livro, mas o conteúdo, ignorem a linguagem, o conteúdo é muito bom. Eu já gostei. Já gostei. Gostou? Mas cara, assim, você fala, tem umas horas que você está lendo o livro e você fala assim, nossa, esse cara é retardado, né? Ele acha que eu sou deficiente mental. Mas aí tem umas horas que você pega e fala assim, não, eu preciso de ajuda. Acho que é bom ele falar com letras coloridas mesmo. E aí, a parte boa, por que eu escolhi trazer esse cara aqui? O objetivo é a gente conseguir resultados muito rápido
E aí, poxa, vida corrida, talvez, e ler esse livro não dá para ler ele num final de semana. Você tem que ler ele aos pouquinhos, ele tem exercícios que você tem que ir praticando, e os exercícios não são muito fáceis. Então, para sensibilizar vocês e para dar um kit de batalha em relação à inteligência positiva, tem um site onde vocês podem fazer o teste de inteligência positiva, e só a leitura do resultado do teste, são umas 5 ou 6 páginas, já vai dar uma outra visão para vocês em relação... Deixa eu copiar aqui, blá, blá, blá. Cacete. Eu vou passar depois por e-mail isso aqui, gente, para a gente não perder tempo. Você vai mandar no chat ali, Fábio? Eu ia passar no chat, mas, por favor, põe os e-mails de vocês no chat. Depois eu vou postar no grupo lá também. E voltando aqui, esse cara vai mostrar para vocês quais são os principais sabotadores dentro da mente de vocês. Ele identifica um sabotador principal, que é o crítico, que é aquela vozinha na sua cabeça, tá? Que fala, puta, não tá bom, puta, você deveria ter feito melhor, putz, eles não vão gostar, nossa, seu produto não tá legal, puxa, olha o outro ali faturando tudo isso, você tá faturando só essa mixaria. Essa vozinha na sua cabeça não é você. E ela não está ali, ela não está te ajudando. Ela é uma vozinha que ela evoluiu com a gente desde a pré-história e ela está ali para proteger você. Proteger você de predadores, proteger você de tigre, proteger você de morte súbita. E como a gente não tem isso hoje em dia, ela direciona isso para outras coisas, para vergonha, frustração, humilhação, retrabalho, e aí ela fica te sabotando, evitando que você vá para esses lugares que são desconfortáveis. Esse cara ensina você a diminuir o volume dessa voz e aumentar o volume da voz do sábio, que é o cara que fala, vai para cima, acredita, olha o que você já fez, você consegue fazer isso. E aí quando você consegue fazer o shift, você gasta muito menos energia para se movimentar. E a parte legal é que dá para você fazer o teste rapidinho, são acho que umas 40, 50 perguntas, e ele traça um perfil psicológico automático para você. Gostou? Vamos, só uma pergunta. Pode falar. Faz o teste antes de ler o livro? Pode fazer o teste antes de ler o livro. Tá? Não interfere uma coisa na outra. A própria explicação do teste já te dá uns direcionamentos. Tá? E ele vai te mandar uns e-mails ali, você vai cair na lista dele, vai receber uns e-mails. Eu recomendo que você leia os e-mails, ele vai te dar dicas boas lá dentro. Tá? Lê o livro, vale muito a pena. Se você ler o livro e não gostar, eu te dou outro livro. E aí tem um outro cara, que é um cara que tem uma outra abordagem, que é o Martin Seligman. Esse cara é um pesquisador mesmo, ele é psicólogo também, e ele é o fundador da psicologia positiva, que é ou psicologia cognitiva, que é a vanguarda da psicologia hoje em dia. Esse livro ele é chato pra caralho, ele é pesado, lento. Eu dei uns prints nele para mandar das partes mais interessantes para mandar para vocês. E ele também tem um teste, que é o teste de otimismo. Esse teste ele pontua você como pessimista ou otimista, né? Ele vai de 1 até 9, se eu não me engano. Sendo que 1 você é pessimista e 9 você é otimista. Aliás, 1 você é muito pessimista e 9 você é muito otimista. Eu tirei -1 no teste. Abaixo do 1 é o muito, muito, muito pessimista. E o legal é que, bom, primeiro ele te fode, né? Ele conta a história triste, o livro é uma cópia imensa. E aí depois ele mostra o teste, você faz o teste, ele fala, por favor, não corte os pulsos, tá? A maioria dos adultos não performa bem no teste porque estão condicionados pelo ambiente, pela mãe, a serem pessimistas. E aí ele vai te ensinando como desconstruir isso. Isso aqui é legal para você ter um wake-up call, para você saber, como é que está o meu otimismo. Tanto a inteligência positiva quanto o otimismo, eles tratam da mesma coisa. Como é que você faz
para colocar a sua cabeça no mindset correto. Aquele mindset que vai trazer para você o sucesso, os resultados que você quer, sem que você tenha que ficar se autoflagelando, levando pedrada de você mesmo. Eu vou mandar o teste, o teste está dentro do livro, eu fiz uma planilhazinha no Excel, e aí vocês vão responder as perguntas no Excel, vai sair um número, você olha lá nas páginas que eu vou te mandar, qual que é o resultado disso afinal. Muito bem. E aí, pulando aqui para disponibilidade de tempo. Galera, desculpa, vou ter que ir lá. Otávio, sem problema, acabou. Um abração aí. Depois tu lança no grupo o arquivo lá, é isso? Vou passar tudo no grupo. O áudio, a gravação e os arquivos acessórios para você fazer o teste e para você fazer outras coisas. Valeu, Tomás. Abração aí, Solon. Tchau, Felipe. Abraço, Otávio. Falou, Flávio. Cara. Bom, gente, isso aqui é um pouco do que vocês estão falando, né? Hoje, o tempo de vocês está todo ou a maior parte dele alocado na operação do negócio. Isso significa que vocês estão trabalhando no negócio. Vocês estão trabalhando dentro do negócio e não trabalhando o negócio. O seu tempo deveria estar alocado, idealmente, da seguinte forma: apenas 20% com operação e 80% com estratégia. E aí vem a grande pergunta: legal, Thomas, mas você não me falou nada com nada, né? Disponibilidade de tempo, devia estar colocado aqui, devia estar colocado lá, isso eu já sei, porra. Maravilha. Como é que a gente vai fazer para inverter isso aí o mais rápido possível? A primeira coisa que a gente precisa fazer, isso é uma coisa que salvou a minha vida, é fazer um inventário de onde vocês estão empenhando o tempo de vocês. E aí, leia-se, não é só tempo de trabalho, é tempo no geral. Eu vou passar para vocês uma planilha com os horáriozinhos bonitinhos lá para vocês deixarem na frente do computador e por uma semana anotarem tudo que estão fazendo. É um saco de fazer, mas são só 5 dias. E depois a gente vai fazer um cálculo em cima dessa planilha para identificar onde é que está empenhado o tempo de vocês e como é que a gente faz para reverter isso. Depois desses 5 dias, vai ficar muito claro os gaps que estão aparecendo e o quanto vocês estão jogando dinheiro no lixo, no ralo. Então, deixe na frente do computador, de 30 em 30 minutinhos, você vai lá e preenche a porra toda. Este aqui eu vou pular, vou deixar para o próximo encontro. Já falei, né, dessa diferença. Hoje vocês estão trabalhando no negócio. Enquanto vocês estiverem trabalhando no negócio, vocês vão estar presos na operação. A ideia é a gente começar a trabalhar o negócio. Para a gente fazer isso, você precisa saber como é que está o seu mindset. Os testes vão te dizer isso. E a gente precisa saber onde o tempo de você está alocado. Sem essas informações, a gente não consegue avançar. Cenas dos próximos capítulos. Para deixar vocês com gostinho de quero mais, com água na boca, isso são as coisas que a gente vai fazer daqui para frente. Como liberar tempo? A gente vai fazer a pirâmide de valor através da planilha que vocês vão preencher. A gente vai calcular o custo da hora de vocês. Vocês não vão precisar abrir essa informação, mas eu vou ensinar a calcular, não é nada demais. E a gente vai combinar as duas coisas. A partir daí, você vai ter uma ideia clara de quanto cada atividade que você faz custa para você. E aí, amigo, próxima vez que você tiver que ligar na TIM para resolver problema de celular, você vai falar: porra, eu acho que esse erro na conta aqui está mais barato do que a 1 hora que eu vou perder no call center. E aí você vai começar efetivamente a virar o relógio a seu favor. A gente vai falar de Pareto. Todo mundo sabe o que é Pareto aqui? Flávio, Solon, Dompré. Show de bola. Saber o que é Pareto não ajuda muito, né? O tchananã é como é que eu aplico a porra do Pareto no meu negócio.
Quando eu fiz isso em 2012, eu transformei a minha empresa. Transformei, na boa. Eu saí de uma empresa que não dava lucro e que tinha 9 funcionários para uma empresa que não tinha nenhum funcionário e dava um lucro de R$7.000 por mês. Só aplicando Pareto. Eu me senti um idiota. Fiquei muito feliz, mas me senti um idiota. Falei, caralho, como é que eu não fiz isso antes? E The Pomodoro Technique, que eu acho que é uma das técnicas de gerenciamento de tempo mais eficaz que existe. Depois a gente vai pegar e vai trabalhar a parte de crenças limitantes. Né? Desapego. Como se desapegar das coisas que estão te segurando. Pasta projetos, que eu não vou contar o que é, mas eu vou deixar vocês com curiosidade. O modo sábio e o otimismo. E como adicionar valor ao negócio. É muito bonito, né? Você não tem que trabalhar no negócio, você tem que trabalhar o negócio. Mas na prática, como é que eu faço essa porra? E a gente vai falar um pouquinho de valuation de empresas. O empreendedor, ele tem que saber conceitos básicos de valuation. E ele tem que começar a pensar a empresa do ponto de vista de quando eu for vender ela, quanto é que ela vai valer? Se você começa a ter esse mindset, você começa a olhar a empresa como um ativo, você não começa a olhar ela como uma atividade, que é como a maioria de nós olha. E aí, é isso aí, gente. As informações que vocês me deram, elas vão ser muito úteis para eu fazer o direcionamento dos próximos encontros. E aí a gente vai entrar em cada um desses negocinhos para conseguir tirar o máximo de proveito com o mínimo de tempo. A ideia é que, ao final desses 6 encontros, eu chutei 6 porque eu acho que é um número legal, vocês já tenham ganho de performance. Vocês já tenham conseguido mudar a balança ali do 80-20 operacional. Não sei se a gente vai conseguir chegar no 80-20, mas a ideia é a gente conseguir inverter essa balança. E aí, pensando da gente ter um indicador do nosso desempenho, para a gente poder saber o quanto a gente progrediu, eu vou pedir no e-mail para vocês indicarem como é que está a balança de vocês. Quanto por cento de tempo vocês gastam no operacional hoje e quanto por cento de tempo vocês gastam no estratégico. E aí, lá no final, a gente compara o que aconteceu. Se mudou, se foi igual, se melhorou e assim por diante. Beleza, gente? Pessoal, o que vocês acharam do ritmo, do conteúdo? Eu adorei. Gostei mesmo do ritmo, inclusive, da tua apresentação, cara. E tô querendo já saber quando vai ser a frequência e o próximo. E de quanto, a gente quanto vai tempo. seguir o plano toda segunda às 11, que é o que deu a maioria lá, né? Se essa segunda fudeu. Eu vou correr atrás das pessoas que tinham se inscrito e que não puderam participar. Vou mandar o material para elas, vou ligar para não deixar ninguém para trás. Urrá, ninguém fica para trás. Vou falar para elas assistirem a apresentação. E aí, por 5 segundos consecutivas, a gente se encontra e fala desses tópicos. Como é uma primeira vez, vai ter um pouco de improviso, mas vamos junto. Fábio, o que você achou? Me dá um feedback para eu ir melhorando. Eu achei uma moeda que estava perdida aqui na hora. Meu querido, muito top. E você deu uma ancorada aí no final que agora, se eu tinha alguma pretensão de me sabotar e não estar aqui para o próximo encontro, essa ancorada de que eu tinha uma empresa de X funcionários sem lucro e uma empresa sem funcionário com lucro, velho, eu posso estar com o carrinho aberto, velho. Eu posso estar com o carrinho aberto, que eu vou falar assim, velho, deixa esse 1 milhão para lá que eu quero saber disso aqui. Show de bola. Não, na boa. Achei que o ritmo foi legal, achei que você construiu bem. Já vou te dar um feedback aqui, que, cara, eu acho que você já está pensando isso, mas, meu irmão, você está tratando um negócio aqui, cara, que é muito doido, velho. É muito doido. É um negócio aqui, velho, que... Putz, ontem eu tive uma reunião com os meninos aqui, eu estou trabalhando no lançamento do Pedro, trabalhando como afiliado numa estratégia que ontem eu dei um nome que eu gostei, que chama Livenário, né? Livenário.
o Livenário, eu reúno as pessoas aqui presencialmente e falo de tudo, enfim. E, cara, tem uma galerinha aqui, putz, que eu vi cheia de gás, cheia de vontade, eu vejo assim que, tudo bem, um dos meus desafios é botar esses caras para ganhar dinheiro, porque se o cara não ganhar dinheiro, ele não adianta, ele não vai conseguir gerir o tempo, ele não tem dinheiro, enfim, esses caras têm que ter tipo um sprint, não sei se você concorda com isso. Tem que rodar, o cara tem que fazer faturamento, ele vai fazer gastando energia de sobra, enfim, aos trânsitos, mas ele vai fazer um faturamento, falar, pô, isso aqui funciona. Aí depois eu acho que entra, tipo, que é a nossa fase. O Solon já faz dinheiro, eu já faço dinheiro, mas a gente já está naquela de ir para o próximo nível. Ok, se você tiver isso bem delineado, aí e aí vem a parte que eu quero te falar. Isso aqui, cara, é um baita produto seu, cara. Um baita produto seu, porque você está falando de coisas que você aplicou e eu acho que isso aqui tem grande valor, não é teoria, porque a minha vontade é de repetir tudo que você falou aqui, abrir o carrinho amanhã e ensinar isso para as pessoas e ganhar nas suas costas. Brincadeira. Por quê? Porque isso aqui você aplicou, então eu quero aplicar. Agora, eu vou te dar você fez certo, vou te dar uma dica aqui. Eu já fiz o curso de produtividade do Ramon, não sei se está disponível lá para você, transforma sua rotina. Estou fazendo o Wake Up Productive em português do Antonângelo, né? Acho que deu uma travadazinha lá, mas eu vou retomar, que acho muito top. E uma coisa que eu tenho em tudo que se fala em produtividade é o seguinte, é algo que alguém falou, que acho que foi o Solon falou para o André Cia no Hot City dele. Falou assim, cara, tipo assim, faz isso, assim. A tendência nossa é querer fazer tudo e, tipo, quando você tenta fazer tudo, você desanima, porque não dá para fazer tudo. Não dá, por exemplo, de uma hora para outra, para você mudar todos os hábitos. Então, assim, a dica que eu tenho para te dar é o seguinte, você está entregando isso tudo para a gente, porque todo mundo que está aqui já teve algum contato com Pareto, com produtividade, com gestão de tempo, e aos poucos foi assimilando, pelo menos no meu caso, eu acredito que talvez o Solon, que tá, tipo, assimilando algum outro hábito que já fez diferença. Exemplo, fiz o Transforma Sua Rotina, hoje eu uso a agenda do Google, velho. Para mim, vai até me facilitar esse inventário aí das horas. Eu procuro, inclusive, colocar as coisas que estavam vazias, mas eu não anotei nada aqui, mas eu não ficava parado. O que eu fiz mesmo aqui? Depois que passou, eu vou lá e ponho. Eu tenho tido esse costume, sacou? Então, isso é algo que eu puxei lá do Transforma Sua Rotina, então, mas não dá para implementar tudo. Então, a minha dica para você é o seguinte, cara, você já começar a pensar. Pega alguma coisa, aplica Pareto no seu conteúdo. Pronto, essa é a minha dica. Tipo, pega aquilo que você fala, cara, se eu ensinar isso aqui para um cara que está começando ou que já tem resultado, se eu ensinar isso daqui, uma coisa, uma ou duas coisas no máximo, tipo, esse cara já vai ter resultado. Porque o que nós estamos fazendo aqui é um MBA com você. Então, a gente já tem condição de pegar esse MBA com você aqui. Eu quero depois um certificado, inclusive. Mas se você pegar, tipo, cara, essa planilhinha que você está falando aí, se fizer um produto disso, lógico, um bônusinho daquilo, para essa galera que já teve um resultado mais. Cara, um negócio, uma coisa, depois é um negócio que já vai ser muito transformador, sacou? Então, pensa um pouco nisso, porque isso eu acho que funciona muito bem. Enfim, aplica Pareto no seu conteúdo. Show de bola. Vou seguir. Não para nós. Para nós você pode entregar tudo. Para nós tudo. Eu já estou aqui, cara, porque marcou semanalmente, que por mim, amanhã eu tenho um webinário, por mim, sexta-feira já adiantava esse conteúdo que foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Top. Show, obrigado pelo feedback, Flávio. Eu tive a mesma sacada, falei assim, puta, os caras vêm pro negócio, não dá para falar de produtividade, de Pareto, esses caras já ouviram esses conceitos. Precisa pôr na prática. E o que vai dar resultado para esses caras na prática? E aí eu separei algumas coisas que eu fiz que transformaram, que elevaram o nível e trouxe aqui como experiência, como vivência, para dividir. Não simplesmente, faça isso, mas dividir, faça isso, você vai ter essa dificuldade aqui, esse pensamentinho vai passar na sua cabeça e depois que você conseguir fazer isso, você vai ter isso de resultado. Isso aí. E aí eu posso efetivamente adicionar alguma coisa. Essas coisas todas aqui eu já fiz, já vivenciei, faço com frequência. E eu tenho um monte de dicas mesmo, de
como eu organizo o meu tempo para conseguir tocar a Infonova sem participar da operação. E aí é isso que eu quero ensinar para vocês, o que eu estou fazendo na Infonova. Só para você ter uma noção de como essa coisa de Pareto é importante para nós absorvermos bem, tem 2 caras lá de fora que eu sigo de moda masculina e todo mundo fica falando para mim, cara, você precisa fazer Instagram, que Instagram bomba para moda, você precisa fazer Snapchat, você precisa fazer o live do Facebook. Cara, esses 2 caras, cara, eles focam no Pareto deles, que é YouTube. Só YouTube. E, claro, hoje em dia eles já estão com uma empresa autogerenciável lá, mas eu acompanho eles desde antes. O Instagram deles é a coisa mais ridícula. Quase tem foto de gatinho, sei lá, se tem da mulher dele, das filhas, não tem quase nada. E eles focaram tudo no YouTube. Não é aquela coisa de cesta, numa cesta, todos os ovos ali, não. Mas eles focaram em alguma coisa. Se começar a ficar... Perde o dia inteiro. Vou ter que fazer um layout bonito para colocar no Instagram, outro para colocar na fanpage. Cara, eles focaram no Pareto deles, que é vídeo no YouTube. E estão ganhando muito dinheiro e dividindo muita coisa boa lá. E quando você pega um negócio vivo, né? Você pega uma empresa que já existe, que já tem faturamento, cliente, e você aplica Pareto, você vai ver que 80% do que você gasta de energia está focado, está sendo gasto com clientes que não valem a pena, com clientes que não dão lucro, não dão retorno. E aí o que acontece é que você corta esses clientes, seu faturamento cai, mas o seu lucro aumenta. Então, é difícil falar isso de um business que eu ainda estou conhecendo, que é o Infonegócio. Mas... eu imagino que tenha muita carne para cortar aí de eficiência perdida em Pareto. Eu li um post que apareceu no Tim Ferriss essa semana, de um cara que faz o Fórmula de Lançamento, faz uma versão do Fórmula de Lançamento lá nos Estados Unidos, e faturou $5 milhões em uma semana. Cara, ele fala exatamente isso, ele fala assim, o negócio é meu, sou eu que vou decidir onde é que eu vou investir energia e onde é que eu não vou. A gente não faz mídias sociais. A gente só se relaciona por e-mail com os nossos leads. É só e-mail. Ponto. E aí, de uma equipe de mídias sociais de 10 pessoas, ele cortou. Não preciso. Isso não adiciona valor para o meu negócio. E aí precisa ter carne para você olhar e fazer isso. Porque não dá para tomar uma decisão dessa no escuro. Senão você corta a perna errada. E aí você fica manco. E o Pareto é a ferramenta para você cortar a perna certa. Show. E é isso aí, gente. Então, show de bola. Obrigado pelos feedbacks. Flávio, Solon. Vou preparar o conteúdo da segunda-feira para a gente arrebentar. E vou passar a lição de casa para vocês preencherem. Felipe, o negócio dele é tráfego, não tem um canal de YouTube forte, nem blog, etc. Isso mesmo. E aí, agora que eu estou vendo aqui, sim, sensacional, muito bom, assim como o Alberto, ansioso para o próximo segunda, todos os dias. Muito, show de bola. Somos cobaia, são cobaia. Infelizmente sou cobaia, mas, do coração. Gente, obrigado aí por terem participado, obrigado pelos feedbacks. Obrigado a você, cara. Tamo junto, obrigado a você, muito mesmo. Urra! Disponibiliza o vídeo lá pra gente rever, tá? Beleza? Vou disponibilizar agora, vou dar uma editada, vou cortar algumas coisas para ficar mais curto e vou disponibilizá-la para a galera inteira ver. Show. Valeu, gente. Urra! Urra, Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, Solon. Até mais.